Quero compartilhar com vocês coisas muito interessantes. Eu tenho analisado as descobertas de Ron Wyatt e me deparei com um clipe de notícias que diz muita coisa, gente. De acordo com as escrituras, somos informados de que a Arca de Noé pousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Montanhas. E aqui se levanta o questionamento de muitas pessoas. É por isso que a pesquisa tem que ser feita para descobrir sobre qual das montanhas ela descansou. Seria o pico ou as montanhas mais baixas, pois as menores estão longe das montanhas maiores? Será que estamos falando das regiões do vale? Enfim, é por isso que muitos arqueólogos têm investigado esse assunto, e eu acho que Ron Wyatt pode ter chegado à resposta correta. Eu vou compartilhar isso com você agora mesmo. Temos aqui um documento que está na internet que eu gostaria de destacar no vídeo de hoje. A busca secreta da CIA pela Arca de Noé gera novas perguntas, em meio a alegações de que o barco bíblico foi encontrado. Bom, eles vão compartilhar alguns documentos que foram divulgados. E está bem aqui. E veja, essa é uma descoberta bem conhecida que ainda não tinha sido revelada pela CIA, que ela guardava em seus supostos arquivos. E nesses arquivos também tinha um documento sobre a Arca da Aliança, que ganhou notoriedade recentemente também. Então isso daqui faz parte dessa série de arquivos da CIA, mas eu ainda não havia parado para analisar e considerar. Não se trata apenas do que está declarado nesse documento, mas o que eu queria é que vocês prestassem atenção nesta foto aqui. Este é o local que, segundo a agência de inteligência americana, a Arca de Noé repousou. E eles também fizeram uma referência a algo como uma tábua babilônica, a qual eles se referem como Imago Mundi. Este aqui é o tablete. Com base nas inscrições deste tablete, há instruções que mostram que a Arca de Noé teve que desembarcar nesta área da foto. Portanto, os babilônicos podem ter tido conhecimento de onde a arca pousou. Essa é uma possibilidade, não sabemos. Ainda há discrepâncias aqui que precisam ser trabalhadas, mas é sobre esta foto aqui que eu quero falar. Aqui nesse site você vê que eles relacionam a imagem com essa tábua babilônica como evidência para confirmar o local onde a Arca de Noé pode ter repousado. E eles fizeram pesquisas para descobrir algumas evidências que apoiem essa afirmação. De acordo com essa pesquisa que eles fizeram, a equipe coletou 30 amostras de solo e rocha de toda aquela estrutura e as enviou para a Universidade Técnica de Istambul para análise. E a análise concluiu que essas amostras tinham entre 3.500 e 500 anos de idade, o que é consistente com o relato bíblico a respeito da arca que Noé teria construído para sobreviver. Eu acho isso muito interessante. Mas, seja essa descoberta o que ela alega ser ou não, as evidências são fortes o suficiente para estabelecer uma nova hipótese para a localização da Arca de Noé no Monte Ararat. Mas, curiosamente, isto não deveria ser uma novidade para nós, pois Ron Wyatt sempre apontou aquela estrutura como o local de repouso da arca, mas ele sempre foi ridicularizado por isso. Mas o curioso é que, como vimos, há outras análises confirmando isso. Por exemplo, isso aqui foi lançado há um mês. É algo recente. Cientista de solo faz declaração ousada sobre a Arca de Noé. Repito, isso tem apenas um mês. E adivinha o que ele está dizendo? Confirmando a descoberta de Ron Wyatt. Isso é incrível. Eu estou aqui impressionado com isso. Será que Deus quer nos dizer algo? Mas, de qualquer forma, vamos ouvir o que Ron Wyatt fez em sua pesquisa. E então vou mostrar a vocês outra notícia para fazer um paralelo. Há alguns meses atrás, algumas pessoas vieram até nós com descobertas científicas novas e intrigantes. E nós as seguimos até as montanhas da Turquia. O que você verá a seguir é uma aventura bizarra, com uma série de figuras intrigantes. Veja o que descobriu o nosso repórter Tom Jarrett. Se a história bíblica da criação for um fato e não uma fábula, então a teoria da evolução é completamente falsa. A confirmação disto seria a maior descoberta arqueológica de todos os tempos e daria aos religiosos a evidência da confiabilidade absoluta da Bíblia.
Assim, a Arca de Noé se tornou o artefato mais controverso da história do homem. Esta é a beleza sedutora que nos traz aqui ao Monte Ararat. Os exploradores sempre procuraram a arca ali, porque é o ponto mais alto. Ali era presumidamente o ponto mais alto onde ela teria repousado. Mas a Bíblia descreve as montanhas de Ararat como no plural. Poderia então a arca ter pousado em uma das montanhas menores do Ararat, em torno de seu pico? Essa é uma teoria que sempre foi rejeitada pelos fundamentalistas religiosos, já que estes sempre acreditaram que a arca havia pousado no pico das montanhas do Ararat. Você já viu algo desse tipo antes? É uma textura diferente, parece quase madeira. Porém, hoje há outros religiosos que contradizem essa afirmação. Eles são os novos crentes. Ron Wyatt e Dave Faso acreditam ter encontrado a arca em uma encosta que a população local chama de a Montanha do Juízo Final, a 24 quilômetros do sul do Monte Ararat. A febre pela descoberta da arca é alimentada por expedições a pé nas profundezas dos vales ao redor. Aqui, seguindo um morador curdo local que desenhou mapas nas palmas das mãos, Wyatt e Faso acreditam terem feito descobertas importantes e emocionantes. Aparentemente, antigas lápides armênias que comemoram a sobrevivência de Noé e sua família são encontradas aqui. São pedras muito estranhas. Quando os primeiros cristãos descobriram estas pedras aqui, eles esculpiram 8 cruzes, uma para cada um dos 8 sobreviventes. Todo esse vale aqui era conhecido como a região dos 8. Qual o significado dessas cruzes nas pedras? Esta daqui é uma representação iconográfica de um homem. O chefe da família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 filhas, ou noras. Como pode ver aqui, as 8 cruzes, as que estão à sua esquerda, são as mulheres da família. Os que estão à sua direita são os homens dela. Elas se encaixam na história de Noé? Sim, se encaixam. Para Wyatt e Faso, essas pedras parecem estar conectadas com a estrutura em forma de barco na Montanha do Juízo Final. Esse local foi avistado pela primeira vez por um capitão do exército turco em 1959. Foi rapidamente explorado e descartado como uma aberração da natureza. Mas Wyatt, um arqueólogo amador, reacendeu o assunto há alguns anos atrás. Ele trouxe Dave Faso, um especialista em salvamento marítimo, para avaliar o local. A equipe trouxe tecnologia de ponta para explorar a lenda mais antiga do homem. Eles começaram a escanear o local com um gerador de frequência molecular. É um dispositivo usado por cirurgiões para localizar tumores cancerígenos e foi utilizado por Faso para localizar tesouros subaquáticos. Mas dessa vez o gerador de frequência molecular começou a detectar um padrão único de linhas de ferro abaixo da Terra. Começaram então a colocar fitas ao longo dessas linhas, e a forma final delineada pelas fitas era a de um navio enorme, com comprimento e larguras aproximadas da Arca de Noé. Muito bem, se você quiser, posso colocar esse documentário aí abaixo na descrição para você assistir. Por alguma razão, eu estou muito interessado sobre esse assunto. Eu fico muito curioso com isso. Mas eu quero voltar a sua atenção para este clipe aqui. Acabei de mostrar o que a CIA disse, o que o governo turco disse em 1956, quando aquele capitão tirou a foto do local, e mais tarde, quando o próprio Ron Wyatt explorou a estrutura. E você ouviu o que ele disse, ele achava que era a Arca de Noé. Mas aqui temos coisa nova, coisa que saiu há um mês atrás. Eu quero que você escute o que eles vão dizer. Você já deve ter ouvido falar da história bíblica, na qual Deus inunda a terra, mas salva em uma arca Noé, sua família e os animais. Agora, uma equipe de pesquisadores encontrou novas evidências de que a famosa estrutura na Turquia pode ser o local de um navio antigo. Vamos falar agora com o pesquisador William Crabtree. William, bom dia para você. Bom dia, muito bom estar aqui. William, você viu a estrutura pessoalmente, é verdade? Bem, eu fui lá para dar uma olhada, porque eu já havia ouvido falar muito a respeito daquilo. E, como um cientista, eu amo analisar evidências. Quando essa estrutura foi primeiramente observada, ela era plana. Mas, com o passar das décadas, ela ficou ainda mais saliente. Ela foi elevada, delineando as suas formas ainda mais. E isso, para mim, diz alguma coisa. Já foram feitas varreduras na estrutura e, realmente, parece ser alguma coisa. Tá bom, nós queremos saber qual é a nova descoberta que apoia esta teoria da arca. Quais são as evidências? Bom, nós fizemos 4 tipos de escaneamentos. E esses scans, essas varreduras, são muito convincentes. Realmente há formas retangulares dentro do barco. A estrutura tem de 3 a 7 metros de profundidade. Existe um túnel que vai de uma ponta até a outra. E esse túnel é grande o suficiente para que se possa andar nele. É um formato simplesmente incrível.
Algumas pessoas dizem que uma extremidade é pontuda e a outra não é. Isso as faz pensar que é uma estrutura natural, uma formação rochosa natural que não foi feita pelo homem. Mas, na verdade, teria sido o contrário. Ele seria pontiagudo na parte inferior e arredondado na superior. Então, essa é outra evidência. Também há os resultados de testes do solo, que são muito interessantes. Eu, junto a um professor muçulmano da Turquia, coletamos amostras do solo e acabamos de receber os resultados. Eu estou muito animado. Tá bom, e qual foi o resultado? Segundo o exame, a matéria orgânica dentro desta estrutura é 2,5 vezes maior do que a de fora dela. Também os resultados das várias amostras do solo que pegamos mostram que o pH dentro dela é 8, enquanto o de fora é 9,1. São números muito consistentes. O nível de potássio também é 40% maior do lado de dentro da estrutura do que o de fora. E qualquer cientista do solo como eu sabe que o nível de potássio, a matéria orgânica e o pH podem ser afetados por matéria orgânica. Então, se isso fosse um barco e sua madeira apodrecesse, isso seria evidenciado justamente no nível de potássio, pH e na matéria orgânica. Isso tem sido um mistério há muito, muito tempo. O que te dá a confiança de que agora finalmente solucionamos o mistério? Você acha que é conclusivo? Olha, é difícil ignorar as evidências. Elas estão aí. Podem ser verificados por qualquer pessoa. Eu sei que quem não acredita na Bíblia tem a tendência de ignorar essas evidências. Mas elas estão aí, não se pode mudar os fatos. Além disso, aquela região é o berço da civilização. Veja, se essa história fosse comprovada, isso prejudicaria essa história de 60 mil anos. Pelo contrário, isso teria acontecido há 4.500 anos atrás. E todas as cidades e povos que vieram desta região estão documentados em Gênesis capítulo 10 e 11. E veja, esse fator nunca foi contestado. Como estudante de ciências agrícolas na universidade, eu me lembro do fértil crescente, que é o que eles nos ensinam, de onde surgiu a civilização. E é nessa região que surge a escrita complexa. A escrita cuneiforme, o épico de Gilgamesh, tudo foi escrito nessa região. E essas histórias também nos falam de uma grande enchente que ocorreu. Então é muito interessante. Que outros testes precisariam ser feitos para se comprovar essa teoria? Vocês têm algo planejado? Sim. Andrew, o rapaz com quem passei um tempo, eu e minha esposa, ele quer fazer uma perfuração de núcleo ali. A perfuração que foi feita até hoje não é adequada, ela foi feita a seco e precisa ser feita de uma maneira bem diferente. O objetivo é perfurar as cavidades, onde os exames mostram que elas estão, e explorar a cavidade com uma câmera. Isso sim revelaria mais sobre a estrutura. E sabe, dependendo do resultado, pode mudar toda a geologia como conhecemos. Todo lugar para onde olho, vejo pedras, vejo camadas, calcário, coisas empurradas para cima, vejo rochas dobradas, camada sobre camada. Cada uma dessas camadas tem supostamente 1 milhão, depois outro 1 milhão de anos, depois outro 1 milhão de anos. Mas isso não é possível, porque se você tem uma rocha dura deitada e depois é dobrada, ela quebraria. Olha, você deu muito assunto para os céticos aí, hein? Podemos ver como você está empolgado, William. Muito obrigado por se juntar a nós essa manhã. Eu espero que ele volte mostrando as novas descobertas. Muito bem, amigos. O que vocês concluem sobre tudo isso? Com relação a Ron Wyatt, há muitas controvérsias. Tem gente que gosta dele, tem gente que o odeia, mas analisando algumas coisas que estão sendo descobertas atualmente e ainda considerando o momento no qual vivemos, do tempo do fim, parece que algumas de suas alegações estão sendo confirmadas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma posição extrema nisso. Muitas pessoas dizem que Ron Wyatt estava 100% correto em tudo. Veja, eu ainda não tenho certeza disso. Também tem aqueles que dizem que ele é uma fraude completa, que ele estava mentindo sobre tudo que disse. Bom, eu também não concordo com isso. Eu não pertenço a esse grupo de pessoas. Acho que precisamos de um equilíbrio. É como diz o ditado, a verdade é filha do tempo. Eu acho que, com o tempo, estamos começando a descobrir, vez após vez, que Ron Wyatt pode sim estar certo sobre muitas coisas. Eu ainda não posso dizer sobre tudo, mas a julgar por muitas coisas que estão sendo descobertas recentemente, especialmente sobre essa questão da Arca de Noé, bem, parece que essa descoberta está sendo confirmada por várias fontes e documentos. Parece, meus amigos, que é muito possível que Ron Wyatt, o homem que é amado por muitos e odiado por outros,
pode ter tido razão por todo esse tempo. Compartilhe o que você acha, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no ícone do sininho para mais informações e vamos continuar nossa conversa aqui nos comentários. Você concorda, não concorda? Deixe sua opinião aí. Bom dia!